Olá a todos, bom dia! Estamos aqui em mais um Camunda Meetup. Dessa vez agora estamos remotos. Muito obrigado a todos pela presença aí no nosso terceiro Meetup no Brasil. Estamos muito ansiosos para começar e muito alegres também porque tivemos uma grande presença da força da comunidade brasileira. Então, meu nome é Maurício Bittencourt, estou aqui também representando o Stefan Naida, que nós criamos o Camunda Meetup do ano passado e estamos muito orgulhosos, temos mais de 700 membros e mais de 390 participantes aqui confirmados para o Meetup de hoje. Então, nós já fizemos alguns Meetups no Brasil presenciais. Estamos agora no momento de fazer remoto, talvez daqui a um tempo voltemos a fazer novamente presencial para fazer networking, que isso é fundamental, e compartilhar experiências com todos. Então, se vocês não conhecem os outros meetups, nós temos gravações e as apresentações da Fundacred, que foi uma apresentação sobre BPM e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto eles já começaram e o fato de automatizar processos ajudou bastante eles. Tivemos também uma apresentação também com a Acreditas e agora nós temos a Mongeral. O pessoal da Mongeral, muito obrigado a todos, o Queiroz, a Luanda, a Samira e a Paula, vão fazer aqui um compartilhamento de experiências deles, utilizando o Camunda Community Edition, depois mudando para o Enterprise Edition. Teremos também algumas novidades da Camunda com o Renko, né, na parte comercial, o Lucas também falando na parte também de mais técnica, o Aaron também é um cara que vai falar sobre Customer Success, e a Luca, nossa host, ela está aí para nos ajudar com toda essa parte de ecossistema do Camunda, de usuários, e vai ser muito legal. Então, nós temos 2 horas aí com todas essas pessoas fundamentais. Essa é a nossa agenda. Começamos agora, eu vou fazer a abertura de 5 minutos e já vou passar para o Renko, fazer as boas-vindas em inglês. Teremos aqui apresentações, a maior parte das apresentações serão em português, e é muito importante nós criarmos essa aproximação da comunidade brasileira com o pessoal que está lá em Berlim, na sede da Camunda. Então, teremos também mais alguns quiz também. Eu vou fazer no intervalo aqui, nós vamos fazer um sorteio, o brinde singelo, serão 3 camisas para os 3 primeiros lugares aí no quiz, canetas, a caneta da Camunda é muito legal, e alguns stickers para colocar aí no notebook. Então, desde já eu solicito que vocês façam um download ou acessem essa plataforma que é não sei se é Slido ou Slido. Aprendi muito isso aqui com o Niall. O Niall usa isso bastante nas apresentações dele e foi muito legal. Eu participei de mais ou menos uns 5 Camunda Remote ao redor do mundo, acessando e vendo como eram as boas práticas deles. Então, essa é uma boa prática que a gente está trazendo para cá. Depois vocês podem baixar essa aplicação no celular de vocês, se quiserem, ou entrar pelo navegador nesse site com este código. Nós teremos algumas perguntas curiosas sobre Camunda. Essas perguntas serão só para a gente se divertir um pouco entre uma apresentação ou outra. Então, se preparem já e entrem nessa plataforma que depois a gente vai fazer esse quiz. E também vou mandar para o Sedex 3 kits daqueles de camisas e canetas para quem for os campeões lá. Tem que acertar e também responder rápido, né? O critério de desempate é responder rápido. Ok? Essa era a minha parte de introdução e eu quero passar agora para o Renko e ele fazer a parte dele sobre as boas-vindas aqui sobre o mercado brasileiro, onde a Camunda já está bastante presente aqui. Renko, por favor. Please, Renko. Obrigado, Mauricio. Let me share my screen.
see if that works. I think you have to stop sharing. Let me know when you can see it. Sure. Yeah, we can see it now. Great, I cannot see it yet. So, bom dia a todos. My name is Renko. I'm an account executive at Camunda. I've been at Camunda for the past 4 years, and I'm kind of the responsible for everything that's happening in Latin America, and then specifically for Brazil. I just wanted to give you some insights on what is currently happening at Camunda, and then specifically in Brazil. Now, maybe some of you have joined CamundaCon recently, and for 2020, we presented what we had as a vision for this year, which was automate any process anywhere. Now, I know this is a very bold statement, and I would like to explain a bit where this is coming from and what it really means. Now, automate any process anywhere could really mean anywhere. So first of all, we are very excited that this year we're even more involved in helping NASA with their Camunda project. So as you might have heard, the Mars Land Rover is actually running on Camunda. So it's taking pictures and then sending it to Earth with the use of Camunda. So this is literally automate any process anywhere. Of course, we can take this back one step and of course talk about what is actually happening in Brazil. Now, the last year we have had a ton of new clients in Brazil. Some of them you can see here, Santander, one of the biggest banks, Mongeral, who is presenting later, but also some more on the governmental side, for example, Banco de Brasilia. This is just a handful. Of course, I cannot name them all, but these are the ones that are definitely near and dear to me. Now, of course, we cannot do this all alone. So maybe it's important also to say that all of these have been handled by us. So we have started this year by giving proof of concept workshops and trainings in Portuguese, which is definitely something that it was very helpful to get some of these clients on board, but also because we have a more established set of partners that is helping us along the lines. Of course, you know Projeler, which is, I guess, if you don't know Projeler and Mauricio Bittencourt, welcome to your first Camunda meetup in Brazil. Besides Mauricio, we have partners like Memora and DB Server, who are working on quite a lot of projects at the moment, as well as Consult Media, who was involved with Banco de Brasilia, as well as Ente Consult, which is a bigger company who's also doing things for 24-hour fitness in the US, but also is helping quite a lot of companies in Brazil. So this means that we have a very stable and really solid foundation to help any type of company that is trying to roll out Camunda, which means any process anywhere. Now, I would like to talk a bit more on the technical side. What does that really mean, any process? Now, it sounds like it's some marketing mumbo jumbo, but it really isn't. When you look at the new release, it really means any type of process. And I would like to go a bit in detail, but not too much, since there's a webinar which goes a lot more in detail on the technical sides. But it comes down to this. So first of all, we have a lot more, we opened up a lot of possibilities for everybody who's not working with Java. So for example, Camunda Run is now where you can configure the engine without any code. So previously it was very hard to change some of the settings if you were non-Java users, but now you can basically do this with a few clicks. So think of things like the job executioner, data source. That is very easy to do thanks to Camunda Run. The same thing goes for the Open API implementation. Which lets you plug in almost all REST endpoints with just one click. So there's no involvement of Java at all. So this is something that really means any type of process. Even if you're not a Java shop, if you're Python, if you're .NET, it doesn't matter anymore. There's a lot more happening in the 7.13.
I recommend you to go to the release webinar, which will, I guess, come out just after this. Now, 2020 has also been kind of a tough, had a tough start, I guess, all around the globe. Camunda luckily was pretty active when it came to dealing with the COVID-19. So immediately everybody was sent home basically. So we were already used to working remotely since a lot of our employees were often on site with clients, giving trainings, giving proof of concept workshops, as well as just day-to-day meetings. So luckily this had very little impact on our daily operations. We were kind of lucky that we were kind of ready for it since we already worked with a distributed system, but this doesn't mean that it hasn't impacted us at all. There are, of course, a lot of projects which from our clients which got stalled or which needed a lot of extra effort. But luckily, we were able to continue some of these remote operations. We know that in Brazil, this specifically at the moment is still kind of an important topic, and we do as much as we can to help there. So since we're an open source company, we try to do our best to include as many projects as possible. It's kind of like in our DNA. And dealing with this pandemic, we also wanted to do some more proactive things for the people that are being impacted. So we came up with some sort of like a COVID release package, so which is for initiatives that help actually actively tackling the pandemic. You will get access to, if you have a project like this, if you're actually working on a project specifically for COVID-19, you will get access, for example, to our online classroom trainings for free. You will get free support from us, as well as access to a full enterprise license. Maybe just to give you one example, Remedy Match, which is a how do I say it right? A non-profit platform for logistics. So, for example, if you need a protective equipment, you can donate it, like a face mask, and they arrange this logistically. So we are actively helping them with support and training and so forth. So if you also have a project like this, let us know. You can find it on our website. But more importantly, just come to us, because this is something that is, we'd like to do our part wherever we can. On the flip side, we have seen a few projects which had like the opposite happened. So you can see here a quote from somebody from the European Commission. He said, like, okay, because of COVID-19, we were forced to accelerate the projects. Another project, not of the European Commission, but another one, where it was about an approval process of one major institution. They suddenly have to do everything remotely. It was like a formal approval process, which normally is done by signatures. From one day to another, they had to switch this to a completely remote system. And they didn't know Camunda at all, and they were able to set this up in less than 2 weeks. So this is something that shows that there's also a flip side to it, which, I mean, it's maybe not the nicest, but we see that there's like a double-edged sword here, and it's also working in some companies their favor. Another thing which I quickly wanted to touch on, which was presented at CamundaCon Live, because of this, we also offer like a starter package if you would like to get started with Camunda on a smaller scale, especially for distributed workforces. I'm not going to go through the whole nitty-gritty of it, but if you'd like to know more, ping me in the chat or send me an email, and we can talk about this if you're interested. So we do like to make the barrier as low as possible. Additionally, we made all our classroom trainings available remotely for the rest of the year. And this is also great for everybody based out of Brazil, since we're making all these classroom trainings also in a time zone that is more acceptable to Brazil. So it's not European time zones anymore. It's really nice. So you can do it from your home. It's really automate any process anywhere. You can even do it from Mars.
if you would like. So if you have any more questions regarding how Camunda is doing, if you have questions regarding enterprise licenses, about basically anything, feel free to shoot me an email. Don't worry about language. All these companies and partners that we worked with in the past, we've been able to overcome this. So don't hesitate, just write me an email, write me on WhatsApp, and yeah, I'll be happy to work with you. Mauricio, you're on mute. So if you would like to unmute yourself and introduce the next speaker. Yeah, thanks, Renko. We have some questions on Slido, but we're going to the presentation from Mongeral now, and then we have more time to answer all questions. Okay? I'm excited to see that presentation. That's actually why I'm here. Eu estou muito orgulhoso de ter aqui junto conosco o pessoal da Mongeral. Participei, né, com esse pessoal que está aqui agora, e o Queiroz é o cara que lidera essa equipe aí. Queiroz, é tudo contigo aí. Quem puder colocar aí, não sei quem é, acho que a Paula vai colocar a apresentação. Conte para nós aí como é que foi a tua história, e essa é a grande... O que a gente quer ouvir aqui para a comunidade, como foi o projeto de vocês. E eu tenho passarinhos no fundo aí, isso aí vai ser muito legal. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Queiroz. Trabalho aqui para o Grupo Mongeral Egon, né? Eu queria agradecer primeiro o Maurício e o time Camunda aí pelo convite. Quero dizer que eu estou com mais 3 colegas aqui, a Luanda e a Samira, que são do time de negócios, e acho que eles vão trazer uma visão legal aí para vocês de como foi o processo. E a Paula, que é do nosso time de arquitetura, para também dar um fechamento de como é que a gente implementou isso, tá? Eu pedi desculpa para vocês aí, tive imprevisto no interior, minha internet resolveu me abandonar hoje de manhã, então estou aqui no 4G, qualquer coisa, eu vou tentar ser rápido aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada. Começou em meados de 2018, fazia mais ou menos um ano que a gente tinha replicado o nosso sistema operacional para operacionalizar uma nova seguradora em sociedade com outro grupo. E aí o nosso olhar ficou mais atento para os ciclos de desenvolvimento que estavam se tornando longos, né? A complexidade foi crescendo, e aí qualquer tipo de ajuste nos módulos que a gente tinha no sistema eram penosos, e a gente ainda estava trabalhando num modo em que o usuário não trabalhava de maneira proativa, vou chamar assim, né? Ele precisa, todas as atividades do sistema basicamente começavam com o usuário procurando alguma coisa por fazer. E isso acabava por criar vários processos manuais, né? Muita coisa sendo efetivada efetivamente fora do sistema, né? Sendo registrada fora do sistema, e gerando muito impacto. Isso parece pequeno, talvez, mas o impacto é brutal, especialmente quando você tem 2 operações rodando em paralelo, com vários produtos e ofertas que a gente tem para o cliente final, várias formas de relacionamento, pagamentos distintos, etc. Muitas conexões com parceiros. Enfim, se tornou um ambiente de alta complexidade, e isso não estava permitindo mais que os usuários tivessem domínio, vamos dizer assim, sobre as regras de negócio, porque você tem todos os ciclos, né, de testes e desenvolvimento, etc. Se você não tiver uma documentação muito bem afinada, fica difícil depois você apurar como efetivamente estão rodando as regras que os usuários especificaram ou pediram, né? E aí a gente começou a buscar alternativa. A ideia era que a gente conseguisse, a gente fosse achar alguma coisa que servisse como um acelerador nesse ciclo de desenvolvimento, né? E ao mesmo tempo conseguisse colocar o sistema orquestrando os processos de negócio e as integrações que ele precisava ter, colocando os usuários nesse modo proativo, né, alertando eles, empurrando o que era necessário fazer dentro de cada contexto. E talvez, quem sabe, isso era uma coisa que a gente queria tentar provar, conseguisse colocar os usuários de negócio dentro dos times de desenvolvimento sem intermediários ou tradutores, porque a gente também foi percebendo que isso gerava um distanciamento e uma
dificuldade da gente conseguir ter processos mais rápidos e até mesmo entendimento entre os times, né? A gente começou uma pesquisa com a Egon, que é nosso sócio, né? E tem uma operação global enorme. Eles têm todo tipo de solução. A gente avaliou algumas opções que já estavam em uso em algumas unidades. E eles também estavam em processo ainda inicial, tendo sucesso, mas em processo inicial. Porém, essas ferramentas, essas plataformas eram muito caras para a nossa realidade aqui no Brasil. Todas elas têm um arcabouço enorme, você tem que basicamente fazer o que a gente não queria aqui, que eram os projetos de Big Bang, assim, né? Vamos orquestrar tudo, todos os processos de uma vez e mudar tudo. E aí a gente conheceu numa KeyCon o pessoal do Camunda, iniciamos uma conversa e a gente decidiu que naquele ano iria fazer uma POC, depois de conversar bastante com eles, uma POC direto com o engenheiro da Camunda. E foi interessante, a gente colocou isso para o final do ano e a gente queria entender se realmente era fácil para fazer a implementação. E a gente marcou 4 dias com o engenheiro da Camunda, ele veio para o Brasil. A gente fez um trabalho prévio, né, obviamente, para montar o que a gente queria orquestrar. E nesses 4 dias a gente foi treinado e a gente colocou um negócio para funcionar efetivamente. Claro que tem as limitações, era uma POC, mas a gente botou para rodar um pequeno processo que na verdade depois até foi base para o primeiro time que a gente já vai falar logo mais. A gente também tirou muitas dúvidas na época sobre estar ou não com a versão Enterprise. A gente queria ter o suporte da Camunda nesse processo e a gente viu que tinham ferramentas que seriam relevantes dentro não só dentro da versão Community, né, dentro da versão Enterprise. Nessa época, eu tive participando do meetup como esse, para ver como é que era a opinião das pessoas que já estavam usando em São Paulo, e conheci o Maurício. Foi muito bacana na oportunidade, se eu não me engano era Nível, o nome do rapaz que estava apresentando, e ele demonstrando como é que ele conseguiu agrupar o pessoal de negócio, inclusive. Se eu não me engano, ele nem era da área de tecnologia. E aí, sentei com o Maurício no dia seguinte, a gente começou a rascunhar como é que seria esse processo de implementação do Camunda dentro da mão geral. A gente já tinha visto que tinha então simplicidade e velocidade, né, para poder fazer a implementação e o treinamento, e a gente iniciou aí uma jornada de separar squads, né, times, é a palavra da moda aí, com o pessoal de negócio e o pessoal de TI, e treinar esse pessoal junto, trabalhar dentro de um contexto específico para que eles pudessem montar aí um módulo, uma solução, um serviço, enfim, e que depois de pronto, né, com as interfaces definidas, isso começasse a formar um novo ecossistema para a companhia, dando mais flexibilidade para as mudanças do negócio, enfim. E a gente já tinha passado por uma outra experiência um tempo atrás, isso é importante dizer, onde foi feita uma tentativa de separar, né? Então a ideia era ter uma área que vai fazer levantamento e detalhamento de processo e uma outra e a TI que vai depois pegar isso e implementar. Isso já não havia funcionado. Então a gente quis ir muito juntar nessa linha de juntar as pessoas, treiná-las juntas numa linguagem comum que elas pudessem entender. Então aproximar sim do lado da tecnologia. A gente entende que as pessoas precisam ter essa aproximação, inclusive, né? E foi assim que a gente fez. Então, em julho de 2019, acabou que a gente demorou até um pouco para engrenar, ter as aprovações para começar, vamos dizer assim, mas a gente montou o time de benefícios, que a Luanda está aí, vai falar um pouco. Começamos com 3 usuários de negócio, então ela e mais 2 especialistas da área de benefícios, e mais 3 pessoas e meia, vou chamar assim, porque tinha uma pessoa part-time, mais de TI. E ainda um analista de dados que entrou com foco em montar modelos de machine learning para a gente já na largada conseguir embarcar inteligência dentro do processo, né, utilizando o histórico de dados que a gente já tinha na companhia, né? Então, com a ajuda do Maurício, a gente montou aí um processo com ondas. Então, a gente fazia uma semana de treinamento mais hands-on, deixava mais uma semana para o time refinar o que tinha aprendido. E aí voltava na outra semana para afinar e aparar qualquer aresta, poder ajudar. A gente fez algumas, se não me engano, 4 ondas dessa por time, né, Maurício?
E foi assim, a gente ainda está amadurecendo esse modelo, estamos fazendo experimentos, vocês vão ouvir um pouco a Paula a respeito, mas a gente acredita que já tem umas boas vitórias para falar. O Maurício tem sido um grande parceiro para a gente, desde lá daquele meetup em São Paulo, tem ajudado a gente bastante em todos os times, em todos os times que a gente iniciou. A gente já está no 3º time agora. Ele tem vindo com a gente, né? E ele tem uma abordagem de não reter conhecimento, como ele fala, né? Então a ideia é colocar todo mundo para o jogo. Isso é bem importante para quem estiver pensando em iniciar essa jornada. O suporte também da Camunda, do time Camunda, com a versão Enterprise, tem sido fundamental. A gente são muito rápidos para agir e tem dado todo tipo de suporte para a gente. E é isso, gente. Assim, foi bem resumidamente o que a gente fez. Vou deixar para perguntas aí no final. E passo agora a palavra para a Luanda e para a Samira, para elas darem um pouco da visão delas aí, de como foi vir do negócio ser jogada aí dentro do time de tecnologia para fazer implementações. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luanda e a Samira está por aqui, na telinha de vocês. Dá um oi aí, Samira. Bom, nós somos gerentes da área de operações da Mongeral e POs dessa nova iniciativa que utiliza o Camunda para automação dos processos dos quais a gente é gerente na área de operações. Então, eu fico responsável pelo squad de benefícios e a Samira pelo squad de análise de risco. E aí, falando um pouquinho do nosso time, né, é um time bastante semelhante, formado lá pelo nosso time dev. E aí tem o nosso time de testes, um arquiteto e nós como POs. E aí a nossa principal função aí é fazer com que esses times de TI deem liga com o nosso time de negócios. E aí um gol legal nosso foi conseguir que a área de negócios consiga entender de feature, capability, API, a Red Bytes, falar todo esse tecniquez, né, que vocês curtem, e conseguir com que a área de negócio, com que a área de TI entenda um pouquinho do negócio, né? A gente já tem uma realidade que os nossos próprios devs conseguem opinar sobre as questões de negócios, e é muito legal ver esse caminho aí com esse rendimento, né? Sami? E uma outra coisa, um outro ponto também que é importante ressaltar é que os squads conseguem, né, transpor o processo desenhado na mente de quem está da área de negócio, né, no caso da gente que é da área de negócio, para uma ferramenta com regras bem claras e bem definidas, né? Aí vem aí o Camunda para nos ajudar a orquestrar isso tudo, num lugar só, né? É legal também ressaltar que o time de dev fica responsável pelas integrações, mas o time de negócio tem a responsabilidade das regras, de deixar as regras mais de forma clara possível para que todos os usuários, né, possam trabalhar. Isso traz uma velocidade enorme para a companhia, em termos de desenvolvimento de projetos, de produtos, porque dá liberdade para a área de negócios alterar a regra a qualquer momento, né? Se a gente observar que uma regra não está funcionando da forma que era esperada, é muito fácil para a gente estar alterando essa regra, né? Sem precisar ficar fazendo o levantamento de requisitos, tudo aquilo que a gente já conhece de um processo mais lento, né? E isso hoje é um grande diferencial para a MAG, porque a gente está vivendo um cenário de pandemia aí, né? E a área de seguros, ela precisa estar se inovando, se reinventando a todo momento para conseguir manter a sua arrecadação, né? Manter as suas vendas, manter a área comercial bem estruturada e poder atender todas as necessidades dos nossos clientes. Imagina se a gente não estivesse trabalhando dessa forma, né? Como é que a gente estaria aí junto com a área comercial? Eles iam estar, né, nos bombardeando aí, né, Luanda?
Verdade. Concordo, acho que a gente ganhou bastante agilidade nesse relacionamento com a TI, e acho que não é só isso, acho que a gente ganhou também a chance da gente experimentar novos processos, né? Até testar os nossos processos em produção. Como o time de UX gosta de falar, testar a tal da fricção do processo. Eu trouxe aqui vou dividir com vocês uns números do processo que a gente desenhou. A gente tem dois processos muito semelhantes. Eu nomeei aqui como processo A e processo B, em que os produtos são diferentes, tá? Mas o processo é muito, muito parecido. E aí a gente testou para o produto B, e vocês vão ver que a gente saiu aqui de um processo com muitos status e fomos aqui para um processo que deu super liga, que a gente sai de um cenário que a gente começa num dia 19 de um determinado mês e termina no mês seguinte, para um processo que a gente consegue fechar aqui em 1 hora. Então, para esse processo, esse produto, a gente teve sucesso. Para o processo A, a gente ainda está caminhando, testando e modelando novas abordagens. A gente já teve algum ganho, mas ainda não tem números satisfatórios, né? Eu acho que a gente ainda está batalhando aqui para que, para o nosso processo A, isso tenha um número um número melhor para a gente apresentar e um processo mais redondo. Né, Sami? Isso. Mas tem um ponto legal aí, disso tudo que a Luanda falou, é que a gente tem a possibilidade de identificar os gargalos no processo, né? Usando o monitoramento via Optimize. Acho que hoje a gente consegue ter uma visão gerencial de todo o processo, porque temos dados on time de tudo. E a gente sabe que se tiver algum ponto em vermelho, alguma coisa pipocando lá, né, no mapa lá de calor, é porque tem um gargalo. E para isso a gente precisa chamar os bombeiros aí para ajudar a pensar numa solução, né? E um desses bombeiros está até aí que vai falar com a gente agora, que é a Paula, né? Né, Paula? Pois é, adorei essa transição, gente. Muito bom. Viu? A gente treinou. Viu? Treinamos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? A apresentação? Sim, estamos vendo. Sim. Então, gente, meu nome é Paula, eu sou arquiteta de soluções aqui na Mag Seguros e complementando aí tudo isso que o pessoal já falou, eu vou detalhar mais tecnicamente como é que a gente organizou e implantou o Camunda na Mogeral. A primeira avaliação que a gente fez, depois de escolher o Camunda como ferramenta, é de como é que ele ia se encaixar no nosso ecossistema atual. A gente trabalha hoje quase 100% com as tecnologias da Microsoft e o nosso back-end é praticamente todo em .NET. E aí, gente, .NET desde o ASP.NET mais antigão lá, até as Azure Functions do .NET Core, que a gente tem usado bastante como uma alternativa serverless. E aí, por conta dessas nossas características, a gente decidiu implantar o motor do Camunda como uma ferramenta, sem customização nenhuma interna de código. Isso foi uma preocupação inicial nossa, né? Garantir que esse uso externo via API ia funcionar legal e que essas nossas chamadas de dentro dos processos iam conseguir se comunicar com as outras soluções internas, que tudo ia fluir normalmente. E aí é isso que a gente tem hoje, tá? Em produção. Uma integração externa, 100% via API do Camunda, com as interações de dentro do processo para fora, via external tasks, sem customização interna. Além disso, a gente optou por instalar as instâncias do Camunda na nuvem, junto com as nossas functions dos nossos grupos de recurso do Azure. Isso aí ajudou a gente a reduzir custo e latência. Deixa eu mostrar aqui para vocês, mais no detalhe, como é que ficou a nossa solução.
Eu dei uma ampliada aí no nosso diagrama de componentes, tá feinho, mas eu acho que está dando para ler. Deixa eu dar uma explicada aqui. Essas caixinhas rosa à direita são as instalações propriamente ditas do Camunda e do Optimize. Essas instalações foram feitas a partir da Docker Image original do Camunda, sem grandes customizações, tá, gente? Só alteração de configuração de banco, de conexão e tal. E aí, para quem conhece os tipos de recurso do Azure, essas aí são duas app services que rodam em cima do único service plan Linux e foram criadas a partir das imagens Docker que ficam guardadas lá no nosso Docker Registry. Só para quem tem aí uma vontade de instalar o Camunda no Azure. Nesse mesmo grupo de recursos aí do lado, a gente tem um conjunto de Azure Functions. Para quem usa AWS é o Lambda, que para usar o nome bonito é uma camada serverless de microserviços. Ou então, né, são pedacinhos de código na nuvem que vem muito bem a calhar com essa nossa arquitetura aí, principalmente para comunicar os processos do Camunda com o mundo exterior. Por exemplo, o nosso worker, que é quem lê os tópicos das external tasks dos processos do Camunda, é uma Azure Function. A gente tem uma arquitetura fortemente voltada para evento. Então, cada solução tem o seu Service Bus, que é esse serviço de fila do Azure. E esse Service Bus é responsável por fazer a informação transitar de uma camada para outra. Por último, essa camada de functions também conversa com a nossa aplicação de tarefas operacionais e com o nosso barramento de OpenAPI. Então, esses aí que vocês estão vendo no slide são todos os componentes que formam hoje a nossa solução em produção de uma instalação de Camunda. Todos estão na nuvem, componentizados e transitando informação via evento. Voltando aqui para essa caixinha rosa do Camunda, eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei duas opções de banco de dados. São duas opções, claro, né? Ninguém vai instalar uma instância do Camunda com dois bancos, mas eu acho aqui um ponto legal de entrar no detalhe e explicar por quê. Então, deixa eu explicar aqui para vocês por quê. Uma decisão outra que a gente tomou pelas características da nossa arquitetura e também seguindo a orientação do próprio time da Camunda, foi implantar uma instância de BPMS para cada solução do nosso ecossistema. A gente fez isso pensando bastante nessas três primeiras características que eu separei aí no slide. Cada time nosso de desenvolvimento, que a Samira e a Luanda apresentaram aí, é responsável por uma ou por mais soluções, incluindo custo, momento de publicação, ciclo de vida, entrega de sprint e tal. Por isso fez muito sentido para a gente não criar um único camundão, né, para a empresa inteira, e sim ter várias instâncias menores de Camunda. E aí nota aqui que eu falei da solução, tá? Não de microserviço, não é um microserviço só, é uma solução. Uma solução, por exemplo, de faturamento, ela contém dezenas de microserviços dentro e é só uma instância de Camunda. E aí, como efeito colateral positivo, a gente teve esse último tópico que eu coloquei aí, que é a possibilidade de configuração e personalização voltada para cada necessidade. E aí isso provou ser bastante bacana, vou mostrar para vocês aqui por quê. Esse aqui é um breve resumo do que a gente tem hoje, tá? Dentro da MAG, com processos executando alguns em produção e alguns finalmente para começar a produção. Não vou entrar muito no detalhe aqui de cada solução, mas repara numa coisa, principalmente nesses termos que eu coloquei em negrito aí. Os focos de atuação, os objetivos de cada solução e até o perfil dos times são desses três processos são bastante diferentes, o que a gente queria atingir. Né? Enquanto esses três macroprocessos foram tomando corpo, a gente rapidamente acabou percebendo que deixar uma instância do Camunda 100% adequada para uma dessas soluções não seria deixar ela adequada para as outras duas soluções. Então, se a gente tivesse feito uma instância grande, pensando naquele BPMS antigão, né, de uma coisa grande, única, seria bastante difícil deixar de acordo para todas elas, tratar tudo igual. Aí eu completei aqui com uns exemplos, por exemplo, de diferenças entre um e o outro, tá vendo? Tem diferença aí desde qual foi o banco de dados que a gente escolheu usar até o skill dos times.
Enquanto no primeiro processo a gente precisa de log, de todo o histórico, de todas as variáveis do processo em real time, no segundo a gente removeu esse detalhamento por completo, porque o resultado do processamento é síncrono e todo milissegundo estava contando. Para um processo 100% automático, que nem é o terceiro, que é a orquestração de microserviços, a gente pode pensar no meio termo, focar mais na execução das external tasks, ver como é que essa resiliência funciona. Então, essas configurações aí, quando vocês estiverem montando a solução, é muito importante de parar para pensar e para analisar cada um dos seus casos. Tá? E aí, por último, eu deixei para vocês aí uma listinha de reflexões, porque eu imagino que tem muita gente aí escolhendo qual é a ferramenta que vai usar, se vai usar Camunda, se vai usar Community, Enterprise. Eu queria deixar no ar aí para vocês algumas reflexões que a gente fez durante esses 2 anos aí de contato com a ferramenta. A primeira é aquela questão polêmica, né, entre os desenvolvedores e o BPMS. Particularmente, nos 3 times que a gente formou até agora, o Camunda não reduziu o trabalho dos devs. E aí vocês podem ver aí, porque está escutando aí, alguns deles estão escutando e eles podem dar a opinião deles diretamente até. Mas tem a diferença fundamental aí entre o processo tradicional e esse agora. O código formatado no formato de um processo, ele joga a luz, ele tem um foco muito grande na lógica, no que o cara pensou, no que ele quis entregar. E não necessariamente para o que ele digitou, se ele é um especialista em achar a biblioteca inovadora no Stack Overflow, é diferente. E eu considero essa mudança de foco, apenas de foco, bastante importante, porque é um foco no valor do que você está entregando de verdade. Essa visualização do processo, até que a Samira comentou aí, a transparência no acompanhamento do desenvolvimento, também são características que aceleram pra caramba as nossas entregas. Semana passada mesmo, um PO aí desse terceiro time mostrou um processo para um stakeholder, que aí esse stakeholder viu uma falha numa automação do microserviço, no desenho. Isso foi alterado aí em questão de horas. Nunca, né, gente, que a gente ia conseguir alcançar isso num processo de desenvolvimento tradicional. Depois disso, o segundo ponto aí, a segunda reflexão, é para quem está na dúvida nesse momento entre a versão Community e a Enterprise. A ferramenta open source, é bem bacana, a gente fez diversos testes aí, até nessa POC, nesse início, quando a gente começou. A gente não viu como um impedimento começar dessa forma, né? Principalmente nesses tempos de orçamento de pandemia aí, mas está com o Enterprise liberado para casos projetos do Covid, né? Mas tem alguns detalhes aí que você vai sentir falta. Além do histórico do processo no cockpit, que aí é uma parada que eu tenho certeza que no dia que vocês usarem, vocês vão sentir falta, e do Optimize, claro, tem esse segundo tópico que eu coloquei aí, que até o Queiroz já comentou. O suporte do Camunda é bem bacana. Eles são muito objetivos, respondem o que você está perguntando, não tentam te enrolar, sabe aquele negócio de... você faz uma pergunta, o cara quer ganhar tempo, te pede o dump da máquina, então não tem disso. E até hoje foi muito útil, foi uma ajuda muito legal mesmo. Desde a configuração das máquinas, da infra, como que a gente montava aquela solução, alguns configs que não são tão intuitivos de você saber qual é o valor certo, até uma sessão de detalhamento que a gente fez aí com o Lucas, que vai falar aí, está aqui com a gente hoje, que a gente mostrou para ele o nosso processo todo e ele foi batendo passo a passo do que estava legal, do que não estava, do que era melhor prática, o que a gente podia melhorar. Principalmente para quem está automatizando um processo crítico da empresa, né, como é o nosso caso, vocês viram aí que a gente não está colocando processos satélite, a gente está colocando os processos críticos da companhia passando via Camunda. Esse suporte, ele pode dar uma segurança e uma confiança bem grande, né? E aí, assim, é o tipo de coisa que a gente só sabe se funciona depois que a gente compra e a gente usa. Então, eu achei legal colocar aqui. O terceiro ponto é exatamente para todo mundo que estiver entrando nesse mundo gastar tempo com o que a gente conversou até agora, essa etapa de pré-desenvolvimento. Cada caso é um caso,
cada empresa tem as suas necessidades. Então, assim, gasta tempo com a arquitetura, com a solução que você vai dar, com a solução que atende o que você quer resolver, quais partes da ferramenta que você mais precisa. Os caras estão lançando aí o Camunda Cloud com o Zib, eu já fiz minha conta lá para testar, parece ser bem bacana para executar os processos sem uma infra própria. Tem também o Camunda Run, que o Renko colocou lá no início, que é uma versão empacotada do Camunda. Muito possivelmente a gente iria usar ela se a gente estivesse fazendo as nossas esteiras, as nossas publicações hoje. Enfim, esse estudo prévio é muito importante, até para você decidir se você precisa mesmo do Camunda e qual é a melhor opção. E aí, por último aí, esse tópico é só um alerta, tá, gente? Para quem está colocando agora o primeiro processo em produção. Pelo amor de Deus, não esqueçam de matar os usuários de teste, principalmente o demo que todo mundo aí que já fez um teste na máquina já conhece, nos ambientes de produção, tá? Eles são criados em todas as distribuições do Camunda, na Docker, no Zip, tanto faz. Então, fiquem de olho e deixem o time de segurança de vocês orgulhosos, beleza? É isso aí. Para quem quiser ampliar a conversa, tá aí meu e-mail, meu LinkedIn, pode me procurar lá. Eu sou apaixonada por esses assuntos. Se me deixar, eu fico falando aqui um tempão. Valeu, pessoal.